amigos, tudo bem? No vídeo de hoje a gente conversa então sobre todos os livros que eu li em 2024. Eu fiquei pensando aqui, né, se realmente valia a pena parar para fazer esse vídeo, mas considerando que eu só comecei a postar vídeo aqui no canal de agosto para frente, eu acho que é válido, né, a gente conversar sobre o que eu tinha lido antes também, né, até para vocês conhecerem um pouco melhor o meu gosto, ver se combina com o de vocês. Então, bora lá, né? O primeiro do ano foi Misery, de Stephen King, que eu li com a Gigi Gervason, né? Ela abriu um curso específico para essa experiência, né? Livro e filme. E foi maravilhoso, assim, é um livro que eu já tinha tentado ler antes, né? Eu achei que não estava rolando muito na época, né? Não estava muito combinando, assim, com o meu gosto, então eu sou muito do time de que o livro ele tem o seu momento, né? E dessa vez, em janeiro, né? Quando eu li, janeiro do ano passado, foi uma experiência completamente diferente, né? Foi um livro, assim, que eu achei, nossa, o terror psicológico que a gente acompanha nesse livro, assim, tá escrito de uma forma fenomenal, assim, tirei meu chapéu. Nota 5 de 5. 5 estrelas, no caso, né? Já queria deixar um adendo também que eu sou Maria LC. Eu acho que as leituras conjuntas, elas movem o mundo literário, sabe? Tem muito livro que eu tenho até aqui guardado na estante que só boto pra jogo quando alguém anima de ler junto, né? Eu acho que é muito melhor aproveitado o livro quando você tem com quem conversar sobre ele, né? Então, já fica aí essa dica de pegar seus livros da estante quando você vira aí alguma leitura conjunta acontecendo. O segundo livro que eu li, eu também li no Kindle, né? Não tenho ele físico aqui, foi A Biblioteca da Meia-Noite. E aí, o que acontece? A Biblioteca da Meia-Noite, ele conta a história de uma moça que ela tá sofrendo de depressão, ela tem, assim, é uma depressão muito profunda, né? Muito forte, um nível muito alto. E ela tenta o suicídio, né? No início do livro. Só que quando ela tá nessa tentativa, né, ela toma uns comprimidos ali a mais do que seria o prescrito para ela, ao invés dela morrer de uma vez, ela entra nesse limbo entre vida e morte, que é essa biblioteca da meia-noite, né? Nessa biblioteca tem vários livros e cada livro desse é uma possibilidade de vida para ela. Então ela começa a ler todas essas possibilidades de acordo com as escolhas que ela foi fazendo ao longo da vida dela, né? É uma história, uma ideia, né, bem interessante que eu achei que foi mal executada. Assim, eu acho que esse livro não funcionou muito pra mim porque, gente, eu tenho 35 anos, né? Tem algumas coisas na minha cabeça que eu já consegui resolver hoje em dia, né? Eu acho que se eu tivesse lido aos 20, talvez eu tivesse tido uma percepção diferente do que essa história traz, mas pra mim, o autor, assim, rodou muito pra chegar no óbvio, sabe? Deu muitas voltas, se alongou demais pra chegar no óbvio, mas pode ser que tenha alguém que precise dessas voltas todas, né? Pra ter essa... Como é que eu posso dizer? Esse insight, né? De que a vida é agora, de que todo dia é uma nova oportunidade pra gente começar. Se a gente não estiver feliz, a gente pode largar o que a gente está fazendo e procurar o que vai fazer a gente feliz, sabe? Então foi um livro que eu dei 3 estrelas, que poderia ter dado mais se eu tivesse lido num outro momento da minha vida. Em seguida eu li uma peça de Shakespeare chamada Muito Barulho por Nada, né? Much Ado About Nothing. E que inclusive saiu um filme na época, eu não tô lembrando o nome agora, mas eu vou deixar o cartaz dele aqui, que é um reconto, né, dessa peça, mas foi só um reconto mesmo, assim, ficou bem distante. Mas a peça em si, ela vai trazer ali a Beatriz, né, e o... Gente, esqueci o nome dele. Eu li em janeiro, gente, faz tempo. Vou deixar escrito aqui também. Mas vai trazer esse casal que é aquele enemies to lovers, sabe? Eles brigam muito até eles conseguirem se entender, eles vão se entender já em prol de ajudar uma outra pessoa. E é uma peça legal, assim, é uma comédia, né? É uma peça divertida, é um negócio que a gente lê rápido.
E gostei muito, assim, eu já comentei em outros vídeos com vocês, né, que eu tenho a intenção de ler todas as peças, né, de Shakespeare, todo o trabalho que ele desenvolveu, né, escrevendo. E, eventualmente, as peças que eu já li antes de criar o canal, eu vou tentar dar uma relida pra gente ter vídeo pra tudo aqui, né, mas, assim, vocês sabem que é devagarinho desse meu ritmo, né. E aí, agora a gente vai para os livros que eu li em fevereiro. O quarto livro do ano, né, que eu li foi A Mulher de Branco, de Wilkie Collins. Isso aqui foi uma grata surpresa, né? Esse livro aqui, para quem não sabe, ele é o precursor do romance de sensação, né? Então ele é um livro que ele foi escrito para ter esses cliffhangers, assim, né? Pra gente ficar com vontade de seguir a leitura do próximo capítulo, porque ele era publicado por capítulos, né? Se não me engano, muito numa revista que o Dickens coordenava, alguma coisa assim. E esse livro aqui, ele é uma investigação, né? Ele vai contar aí um mistério que eu não vou revelar aqui para vocês, obviamente, mas é um mistério muito instigante, né? Tem um crime aqui envolvido na história e a gente fica tentando montar esse quebra-cabeça durante a leitura. E, olha, é um tijolão, mas eu comecei a ler, eu acho que em janeiro e terminei em fevereiro. E eu leio devagar, viu? É um livro que realmente prendeu aqui a minha atenção, assim, muito contra a minha expectativa até, porque isso aqui é um romance vitoriano, né? E eu tinha lido muito romance vitoriano em 2023, eu achei que eu tava assim um pouco saturada, eu ainda acho que eu tô um pouco saturada, né? Eu tentei ler toda a obra de Jane Austen, toda a obra dos Irmãos Bronte, não li tudo e assim, eu acho que eu enjoei um pouco do formato, né? Mas esse aqui realmente me surpreendeu, eu fiquei com muita vontade de ler A Pedra da Lua, né, que é um outro livro desse mesmo autor, eu vou ver aí em que momento da vida eu consigo encaixar, mas eu já tenho ele aqui em casa, né, o primeiro passo já foi dado. Então, A Mulher de Branco, de Wilkie Collins, eu dei 5 estrelas. Em fevereiro também li outra peça de Shakespeare, né, Sonho de uma Noite de Verão, que é uma peça aí também que envolve essa atmosfera do sonho, né? Esse mundo onírico, e vai contar a história de uma peça pregada aí em 2 casais, né? Dentro da floresta por Oberon, né? E sua esposa, que é o Rei das Fadas, né? Então tem toda essa magia envolvendo a história e esses 2 casais, né? Vão um se apaixonar pela dupla do outro e enfim, vão trocar ali de amores até desfazerem a confusão e no final dá tudo certo. Eu acho, dá tudo certo, né? Da maneira que pode dar. Então é outra peça de Shakespeare, assim, muito divertida, que eu gostei bastante de ler. Foi uma releitura, eu acho que foi a única releitura que eu fiz em 2024. Todos os outros livros eu li pela primeira vez. Mas vale muito a pena e um dia eu lerei de novo, como eu falei pra vocês, pra fazer vídeo pra cá pro canal. E aí em março já comecei com essa pedrada aqui, esse ensaio da Virginia Woolf, né, Um Quarto Só Seu, ou Um Teto Só Seu também sai com essa tradução, né. Eu li essa edição aqui, que é da editora, qual é essa editora? Bazar do Tempo, editora Bazar do Tempo. É uma edição até bonitinha, né? Tem as letrinhas verdinhas aqui por dentro, marquei bastante coisa, assim. É um ensaio longo. Aqui tem mais 3 ensaios, mas Um Teto Só Seu, Um Quarto Só Seu, é isso aqui tudinho, os outros 3 são esses. Esse restinho do livro, né? E aí foi uma leitura que eu aproveitei bastante, porque além das notas que vem aqui, eu saí complementando, né? E escrevendo aqui por cima, não sei se vocês vão conseguir ver, mas todas as notas que tem aqui, eu fui complementando com as notas que tem nessa outra edição aqui, né, que sai pela Antofágica, que também tem notas muito boas, né. Ela estava disponível quando eu li na época no Kindle Unlimited, e é possível que ainda esteja, né. Eu acho que grande parte dos livros da Antofágica ficam disponíveis ali eternamente no Kindle Unlimited. Então, é uma outra edição que tá com uma tradução boa e tem notas, assim, muito interessantes. Então, tudo que não tinha aqui eu complementei de lá, sabe? Foi uma leitura, assim, que eu aproveitei bastante. Se você ainda não leu Virginia Woolf, e principalmente se você for mulher e ainda não leu Virginia Woolf, mulher, vai lá e leia, viu? Olha, isso aqui é ouro.
Em março também entrei na onda de Acotar, minha gente. Todo mundo falando, todo mundo lendo. Eu queria saber o que era desse livro. E aí eu li o primeiro volume, né? A Corte de Espinhos e Rosas, ou é Rosas e Espinhos? Espinhos e Rosas, né? E eu não gostei, não. Eu achei a história muito manjada, eu achei a personagem principal chata. Gente, não me odeiem, por favor. Eu li muita fantasia quando eu era adolescente. Foi, assim, construtor da minha vida literária, sabe? Eu gostava muito. Nossa, li Crepúsculo, Instrumentos Mortais, Jogos Vorazes, Divergente, tudo que lançava eu lia. Assim, só que essa realmente, não sei assim, se já passou esse tempo pra mim, sabe? Mas achei uma história meio mais ou menos, sabe? O mundo que foi criado foi até legal, né? Só que a personagem principal, eu sinceramente não simpatizei. Achei ela muito chata, muito enjoadinha, assim. E aí, no final, assim, vou falar, mas não vou contar exatamente o que acontece, tá? Não se preocupem com spoilers. Mas no final ela passa, assim, por tantas provas, por tanta coisa, assim, que ameaçou a vida dela, né? Pra provar que ela amava fulaninho de tal. E, assim, o finzinho do livro já dá a entender que ela vai se envolver com outro cara. Então eu fiquei tipo, qual é o sentido disso tudo, sabe? Não fiquei empolgada pra continuar o resto da série. Eu acho que se cada livro tem o seu momento, não li um momento legal pra mim esse não. Eu dei 3 estrelas porque eu acho que cumpriu o seu propósito como livro de fantasia, né? Foi um livro que realmente eu segui lendo até o final. Eu queria saber o que ia acontecer, então merece seu crédito por isso, mas não entrou na minha lista de favoritos nem vai. E eu também não vou continuar lendo a série, né? E aí, em março também, terminei de ler, já estava lendo há algum tempo. Gente, eu demoro lendo, tá? Eu tô falando, assim, os meses de acordo com a data que eu terminei de ler, mas provavelmente eu estava lendo algum tempo antes. Mas terminei de ler esta pedrada aqui, A Insustentável Leveza do Ser. Esse livro aqui, ele realmente me pegou de um jeito, sabe? Que eu não tenho nem palavras para falar sobre ele, assim. Eu acho que é uma experiência muito única ler, né, esse livro aqui. Ele traz aqui algumas reflexões filosóficas, né, a respeito da vida e basicamente o que é essa leveza, ou seria o peso da vida, né? De você só ter uma vida, de você só ter uma oportunidade de experienciar tudo pela primeira vez. Então é um livro assim que tem muitas camadas, sabe? E não venha me dizer que o Tomás amava a Teresa, que eu não acredito nisso, não. O Tomás tinha a Teresa como posse dele. Ela não era amada por ele. Mas isso é um assunto para uma outra discussão. Esse livro aqui com certeza vai ser um livro que eu vou reler na minha vida, assim, que eu tenho certeza que eu não mergulhei nem na metade aqui dessa piscina de pensamentos que ele traz, mas, nossa, ficou muito marcado, assim, na minha memória. É um livro que definitivamente vai ficar aqui na minha estante um bom tempo, porque com certeza eu não vou reler só mais uma vez, né? E aí vamos para abril. Em abril eu li Cranford, que foi um presente da minha amiga Marilise, e eu li com ela no projeto dela lendo Elizabeth Gaskell, né? Foi um projeto que ela estava desenvolvendo lá no Instagram e para ler toda a obra publicada aqui no Brasil da Gaskell, né? Então aproveitei que eu tinha esse aqui que ela tinha me dado e participei aqui da discussão, né? Da leitura conjunta. E é um livro assim que infelizmente aqui, ó, o bilhetinho dela tá apagando. Poxa. Mas é um livro que a Elizabeth Gaskell queria que isso aqui fosse um conto, né? Que seria aqui, eu acho que a primeira parte, os primeiros capítulos. Então, os primeiros capítulos, eles estão muito bem desenvolvidos, né? Muito bem escritos, assim. Ela vai formando uma sociedade, assim, super alcoviteira, né? Nessa cidadezinha chamada Cranford. Mas, assim, como meio que foi forçada, né, a continuar isso aqui pra virar um romance, né, ficar um negócio maior, assim, talvez ela não tenha tido tempo hábil pra desenvolver, assim, com tanto afinco o restante. Então, do meio pro fim é um livro mais ok, sabe?
Mas gostei muito de ter lido com as meninas. Foi uma boa introdução, né, em Elizabeth Gaskell. Para mim foi o primeiro livro que eu li dessa autora, né. Aqui em casa eu tenho dela também A Vida de Charlotte Bronte, que eu ainda não li, que é uma biografia, né. Para quem não sabe, Elizabeth Gaskell ela era amiga próxima de Charlotte Bronte, né, e ela escreveu uma biografia sobre a sua amiga. E tem também um livro muito conhecido dela também, que é Norte e Sul, que eu tô aqui com ele para ler eventualmente um dia. Mas iniciei por aqui em Cranford. Em abril, também numa leitura conjunta, né, que foi a leitura conjunta bônus do curso Acervo, da Monique, li essa outra pedrada nacional, que é O Tempo e o Vento, O Continente. Então, esse livro aqui, gente, aqui nessa edição, é uma edição econômica, né, vocês podem ver que não tem orelha, e ela traz os dois primeiros volumes, né? Que é a edição original desse livro foi publicada em 7 volumes, né? Então, O Continente tem a primeira parte que tem esses 2 volumes, né? A parte 1 e parte 2. E, assim, aqui nós temos personagens, principalmente personagens femininas, interessantíssimas, super fortes, sabe? Assim, com tudo que tinha ali acontecendo e vivendo, assim, num período muito difícil, em que o Rio Grande do Sul estava sendo invadido, então eles tinham que defender suas terras, eles tinham que defender suas mulheres, eles tinham, sabe, assim, que defender sua casa, sua família, seus animais, sua agricultura, tudo. Então, aqui nós temos personagens, assim, excelentes. Nossa, isso aqui não tem um defeito, sabe? Não tem. Isso aqui é perfeito. O Érico Veríssimo acertou 50 mil vezes nesse volume aqui. Fica a dica aí pra você, se você ainda não leu, pelo menos O Continente, olha, você tá perdendo. Também em abril finalizei a leitura de Romeu e Julieta. De novo Shakespeare, de novo. Amamos Shakespeare por aqui. E dessa vez foi uma leitura conjunta também proposta pela senhora Bennet, né? Com a condução da professora Bárbara Novaes. E foi uma leitura assim, nossa, gente, eu já tinha lido Romeu e Julieta há muito tempo, mas era uma versão narrada, sabe? Não era a peça em si, por isso que eu digo que não é uma releitura, né? Foi a primeira vez que eu li realmente a peça. Li nessa edição aqui, que tem a tradução do José Francisco Botelho, né? E no curso que a gente fez, foi um curso com a leitura, né? Foi usada a tradução da professora Bárbara Eleodora. Então, deu para comparar um pouco, né, as escolhas desses tradutores em alguns termos. Porque, assim, traduzir Shakespeare é uma coisa muito difícil. Porque existem 2 vieses de tradução, né? Pelo que eu já pesquisei por aí. O primeiro é mantendo o significado da frase que ele quer dizer. E o segundo já é mais voltado para a sonoridade, por causa da maneira que Shakespeare escrevia suas peças, né? Utilizando pentâmetro iâmbico. E aí, se vocês quiserem saber mais sobre isso, vocês procurem a professora Bárbara, que ela explica muito bem. Mas eu posso ver se eu encontro algum material para deixar link aqui na descrição, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais a respeito dessa forma de escrita, né, de Shakespeare. Mas, aí o que acontece? Tem alguns vieses, tem esses 2 vieses de tradução, né, que guiam as escolhas de palavras que os tradutores utilizam para fazer a tradução, né? Não que quem vai traduzir mais voltado para a sonoridade não vai trazer também o significado da frase que ele queria dizer, né? Às vezes traz, mas traz numa construção um pouco diferente, que é para manter a rima, né? Manter a conta do pentâmetro iâmico. Então, foi legal. Além, né, dessa comparação das traduções, foi legal também para perceber algumas nuances da peça, né, algumas interpretações, até talvez astrológicas, né? Mas é isso, gente. Não percam os cursos com a professora Bárbara. São excelentes, são excelentes. Eu fiz mais pro fim do ano, depois eu conto para vocês quando chegar lá. E aí chegamos em maio. Em maio, gente, eu precisei viajar a trabalho, né? Então eu só li um livro, que foi Rebeca, da Daphne du Maurier.
Rebeca, na verdade, eu já estava lendo, acho que desde abril. Foi um livro que eu demorei bastante, né, pra terminar de ler. Ele é um livro até compridinho, né? Esse aqui é uma edição de bolso, tem a letra bem pequenininha, assim. É um livro até comprido, né, de ler. Mas é um romance, né, voltado mais pro gótico, né? Então vai contar a história dessa moça que ela não tem um nome aqui nessa história, mas que ela conhece um homem chamado Maxim de Winter, que é um homem muito rico, né? Ele mora na mansão Manderley, né? Então, assim, a gente já sabe que quando a casa tem um nome, que a pessoa tem muitas posses. E ele é, né, bem mais velho que ela tá ali no início dos 20 anos, ele já é um viúvo, né? Tem pro fim dos 30, 40 anos. E ela acaba casando com ele, né? Ela tem essa visão, assim, jovial desse casamento, mas esse homem é um homem muito esquisito. E quando termina a lua de mel, que ela vai para Manderley, né, que é a casa dele, ela conhece a governanta, né, e essa governanta era fascinada pela esposa anterior, que dá título ao livro, a Rebeca. Então ela tem essa dificuldade em se colocar como senhora da casa, primeiro porque ela é muito jovem, segundo porque ela veio de uma classe social diferente, ela não foi criada nesse molde, ela era acompanhante de uma senhora muito rica, porque ela precisava trabalhar, ela precisava ter um salário para se manter. Então, assim, é um mundo completamente novo para ela. E tem o fantasma de Rebeca ali andando naquela casa, né? Não o fantasma, né? Não é uma história que existe um fantasma ali, mas o fantasma da presença dela em tudo, porque a casa é toda arrumada do jeito que ela arrumava, com as coisas que ela comprava, os cômodos são ocupados da maneira que ela organizou, o menu das refeições era do jeito que era na época dela, porque para a governanta da casa, ninguém ia substituir a patroa original, que era a Rebeca, que foi uma moça que ela cuidou desde criança e depois passou a ser a dama de companhia e governanta da casa dela depois que ela casou. Mas tem um mistério aqui nesse livro, né? Porque, por exemplo, o Maxim não gosta de falar da Rebeca, né? Então, lá pelas tantas, a gente descobre o que é esse mistério, né? Que talvez até envolva um crime. E aí acontece, né? Como é que eu posso dizer? A nossa personagem chega no amadurecimento que ela tanto quer. Que ela se acha muito infantil. É ela que narra, na verdade, aqui o livro também. Mas ela se acha muito infantil. Ela quer ser uma mulher adulta. Ela quer ser a Rebeca em algum momento daqui, sabe? Então, é uma história muito bem construída. É um livro, assim, que pra ler devagar mesmo, sabe? Ir saboreando. Tem a suspeita de que isso aqui também possa ser um plágio de um livro brasileiro chamado A Sucessora, né? Eu tenho vontade de ler esse livro, vou deixar a capa dele aqui. Eu tenho vontade de ler esse livro para fazer essa comparação, né? Ver o que eu acho, na minha humilde opinião, se é um plágio ou não. Mas eu não sei dizer para vocês se foi confirmado realmente que esse livro a Daphne plagiou a nossa autora, né? Mas um dia eu vou ler e aí a gente volta nesse assunto aqui. Bom, em junho eu não li nada. Não terminei de ler nenhum livro, né? Provavelmente eu estava lendo alguma coisa, mas não terminei de ler nenhum livro, então a gente pula para julho com O Retrato de Dorian Gray. Esse livro aqui é um livro também, um romance vitoriano, apesar da sua distinção aí entre os títulos, né? Pela ousadia do autor em trazer, assim, tão descaradamente algumas nuances do ser humano mesmo, sabe? Aqui, Oscar Wilde foi ousado e esse livro aqui trouxe tantos problemas para ele que vocês não têm, assim... Pode até ser, né? Assim, para mim foi uma primeira leitura, mas acho que vocês já podem ter lido e ter noção da quantidade de problemas que isso aqui trouxe pro autor. Ele foi processado por causa desse livro, por causa da sua sexualidade, por causa de tudo, mas assim, isso aqui, gente, nossa, é a decadência humana, né, retratada aqui. O que você conseguiria fazer, né, a pergunta que fica, o que você seria capaz de fazer se você soubesse que você não teria
danos físicos, né, em relação a isso, consequências na sua aparência em relação às escolhas que você faz. Que tipo de monstro a gente se tornaria, né? É a pergunta que fica aqui pra gente pensar a respeito desse livro. E aí, em julho também, eu li um livro um pouco mais contemporâneo, né? Que é o Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro. Que foi, inclusive, o primeiro vídeo que eu fiz aqui pro canal, né? De resenha. E esse livro aqui me surpreendeu muito, né? É um autor também que eu nunca tinha lido nada dele. O primeiro livro que eu li dele foi esse aqui mesmo, né? O Não Me Abandone Jamais. Eu já tinha visto o filme, mas não desmereceu em nada a experiência da leitura, né? Mesmo já sabendo, né, meio que o fim da história. O filme, ele é bem fiel aos acontecimentos daqui do livro, não senti falta de nada, achei que foi tudo muito bem retratado no filme. Mas esse livro aqui também é um livro para a gente ficar pensando, né, sobre esses limites da humanidade, né? O que a gente pode ser capaz de fazer, né? E aqui ele traz muita reflexão sobre qual a validade de uma vida, né? Uma vida tem a mesma validade que a vida do seu próximo ou não? Ou depende de onde você veio, ou depende do que você é, né? Eu não vou falar mais, que é para não estragar a surpresa que tem aqui, mas assistam lá o vídeo se vocês quiserem saber um pouquinho a mais. E aí a gente já vai pular para setembro, né? Em agosto eu também não concluí nenhum livro, mas eu já estava lendo esse aqui que eu vou mostrar para vocês, que é A História Secreta. Esse livro aqui eu fiquei, gente... eu fiquei fascinada, eu fiquei obcecada por esse livro aqui. Eu só sabia falar dele, eu só queria ler ele. Então, assim, é um calhamacinho, né? Deixa eu ver quantas páginas ele tem. 557 páginas. É um calhamacinho, né? Acima de 500, já considero. Mas é um livro também contemporâneo, né? Ele foi escrito, acho que em 1992, se eu não estou enganada. E foi o livro de estreia da Dona Tartt, né? Já se estreou aqui no mundo literário muitíssimo bem. É um livro assim que também trata, né, dessas reflexões a respeito de culpa, né? Nós temos aqui uma história que começa já contando pra gente que um crime aconteceu, qual foi esse crime, quem morreu e quem matou, né? Então, o ponto alto dessa história aqui não é seguir uma investigação para fazer essa descoberta. O ponto alto dessa história é o psicológico dos personagens, é a gente acompanhar todos os eventos que levaram ao crime acontecer e o que aconteceu depois, né? Desse crime ter acontecido e se foram descobertos ou não, o que aconteceu com essas pessoas envolvidas ali. Achei fantástico, né? Tô doida pra ler alguma outra coisa da Dona Tartt. Vamos ver o que vem por aí. Em setembro também conheci a autora Helena Ferrante com sua Amiga Genial. A minha ideia inicial era ler a tetralogia completa, né? Mas infelizmente a vida me engoliu e eu não tive tempo para ler os outros livros. Eu vou me organizar para pegar e começar de novo, né? Ler de novo aqui Amiga Genial para continuar a tetralogia, né? Também não vi a série ainda da HBO, mas esse livro aqui, olha, me surpreendeu. Eu não estava dando muita coisa não, a minha expectativa era até mais ou menos, assim. Primeiro porque a primeira edição desse livro ela foi lançada com essa capa aqui, que eu vou deixar para vocês verem. Que é uma capa que eu não faço ideia do porquê que ela foi escolhida e aprovada, porque não tem nada a ver com a história. Primeiro que é a história de duas meninas, aqui tem 3 mulheres, né? E elas são meninas mesmo. Aqui começa, elas são crianças, assim, aqui, crianças. Isso aqui condiz. E, assim, vai contando, é ambientada em Nápoles, né? Em Nápoles. E vai contando essa história dessas duas meninas que são amigas desde a infância, que as dificuldades financeiras, né? Se vocês olharem esta capinha aqui, elas são duas crianças que estão num bairro pobre, né? Então, assim, elas não têm dinheiro nem para sua própria educação, assim, é um sacrifício muito grande elas conseguirem ter ido à escola, sabe? Então, vai contando todas essas dificuldades, entra na adolescência delas e esse primeiro livro aqui termina com o casamento de uma delas, né? E aí segue para a história do novo sobrenome, que é o segundo volume dessa tetralogia que eu ainda não li.
mas é um livro, assim, que eu achei, nossa, muito interessante, assim, até pelo caráter psicológico também que ele traz aqui das personagens, né? Porque elas são amigas, mas não significa que elas são amigas e se aceitam e são amigas felizes. Uma tem muita inveja da outra em vários níveis, no sentido intelectual, no sentido da outra poder estudar um pouco mais do que ela, no sentido, sabe? No sentido de beleza física, de porque agora ela tá se tornando uma mulher, ela tá ficando mais bonita do que eu. Tem essa competitividade, ela é muito presente aqui. E, assim, tem vários outros assuntos que a gente podia conversar sobre esse livro aqui. Eu acabei não fazendo vídeo para ele porque eu não consegui ler o restante, né, da tetralogia. Mas, eventualmente, a gente volta nele aqui, viu? Tenho muita vontade de ler de novo. Passa raiva, viu? Esse livro dá raiva. Fica por aviso. Depois, em outra leitura conjunta, eu li a coletânea de contos Antes do Baile Verde, que é a primeira coletânea que tem nesse tomão aqui dos contos da Lígia Fagundes Telles. E que também sai nessa edição aqui que eu vou deixar para vocês verem, né? Então, Antes do Baile Verde é uma coletânea que é composta por 18 contos, né? Ela foi lançada originalmente em 1970. E os meus contos preferidos foram A Caçada, foi um conto assim que me pegou desprevenida. Eu gostei muito da atmosfera onírica que a Lígia trouxe para esse conto. E o meu outro preferido foi Venha Ver o Pôr do Sol, que eu também não estava esperando aquele final. Meu Deus, eu não estava esperando aquele final. Então, assim, mais uma autora brasileira que eu não conhecia também. Conheci através dessa leitura com a Gil Gervason, né? Que ela fez esse passeio literário voltado aqui para esse livro, deu uma introdução a respeito da autora também. E, gente, como eu disse, né, leituras conjuntas, elas movem o mundo literário. Se não fosse a Ju lançando esse passeio literário da Lígia, talvez não tivesse conhecido ainda essa autora brasileira maravilhosa, infelizmente falecida já, né, faleceu recentemente. Mas fica aí a dica para vocês, eu espero conhecer mais dessa autora com Mulheres Extraordinárias. Esse livro aqui, né, mais uma leitura conjunta que foi feita pela Luana e pela Beatriz, eu vou deixar o perfil delas aqui aparecendo. Para esse livro aqui eu fiz vídeo aqui para o canal, mas esse livro aqui é uma biografia, né, da Mary Wollstonecraft e da Mary Shelley, né, mãe e filha, que foram duas mulheres assim que revolucionaram os direitos femininos, a escrita, a forma de viver, né, realmente assim, e eu falo disso com mais detalhes no vídeo, mas assim, nem tanto a Mary Shelley, mas a Mary Wollstonecraft, eu virei fã, gente. Que mulher, sabe? Eu acho que com tudo que ela sofreu, tudo que ela passou, mesmo, assim, alguns vexames que ela deu, e tinha hora que eu li e falei, mulher, se preserve, mulher. Mas, assim, a gente tem que levar em consideração que a gente está lendo uma biografia, né? São pessoas, são seres humanos que estão sujeitos a errar, sim, e não vão ter uma vida perfeita. Mas, assim, a revolução que pensamento e o trabalho que essa mulher trouxe, assim, sabe? É imprescindível. Inclusive, nesse mês agora de fevereiro, a gente vai ler o primeiro livro que a Mary Wollstonecraft escreveu, que é a Reivindicação dos Direitos da Mulher, que já está previsto para começar agora em fevereiro, né? Se você quiser participar, entre em contato aqui com as meninas, que já tem o link para o grupo que a gente conversa, né? E marca de reuniões. Então, em outubro, eu também sempre gosto de fazer uma leitura temática, assim, de terror, mistério, horror, alguma coisa do tema. E aí peguei outro Stephen King, gente. Fui ler Salem, né? Salem é um livro que era publicado antigamente com o título de A Hora do Vampiro, né? E foi um livro que eu gostei muito de ler, infelizmente. A adaptação ficou uma bosta. Com perdão da palavra, mas a adaptação ficou muito ruim, gente. Se vocês puderem pular. Mas, assim, eu falo com mais detalhes sobre por que eu não gostei dessa adaptação no vídeo que eu fiz para esse livro aqui pro canal também. Mas o livro é muito bem construído. O livro ele foi escrito assim de uma maneira bem interessante, sabe? Ele conta a história de um escritor que ele tá voltando para Jerusalém Slot, né? Que é Salem Slot, né? O apelido ali da cidade. Tá voltando para lá onde ele passou a infância dele e que lá tem uma mansão
onde, quando ele era criança, aconteceu um mistério ali, uma coisa que ele se assustou e meio que ficou na memória dele como uma mansão meio mal assombrada. Uma casa ali em cima da colina, um pouco distante do restante da cidade. E aí ele volta a essa cidade porque ele está escrevendo um livro a respeito de um mistério. E aí a história se desenrola aí nesse entremeio, né? Acontece aí a situação do vampiro, né? O título, A Hora do Vampiro, foi mudado justamente para que não se soubesse, né? Que foi um vampiro, que é uma história de vampiro, né? Mas, assim, essa edição aqui que eu li, né? Que vem com esse título de Salem, a primeira página dela já está escrita A Hora do Vampiro. Então, não é spoiler, né, gente? Não é spoiler. Mas é um livro muito legal também de Stephen King, gostei muito. Acho que não teve nenhum livro assim, de Stephen King que eu tenha lido e não tenha gostado, sabe? Eu acho que O Cemitério me deixou um pouquinho traumatizada com aquele final, mas não sei se eu leria de novo. Mas eu gostei do livro também, não foi uma leitura que eu não gostei. Mas sigamos. Depois de Salem, eu li este outro conto de Elizabeth Gaskell. Olha, Elizabeth Gaskell voltando aqui na lista, não tinha percebido que tinha lido 2 coisas dela esse ano, né? 2 trabalhos dela esse ano, mas li Lois a Bruxa, né? Que é um conto que tava, pelo menos na época que eu li, disponível no Kindle Unlimited, é possível que ainda esteja, mas nesse conto ela vai trazer, né, uma personagem, a Lois, que vai passar todos os percalços dos julgamentos de bruxa em Salem, né, em Massachusetts. E conversa muito com uma leitura que eu comecei a fazer ano passado, que eu ainda estou fazendo esse ano, que é As Bruxas, da Stacy Schiff, que é um estudo justamente sobre esse período, as causas, as consequências, né, tudo que aconteceu. É um livro de não ficção. Então, nesse conto aqui, né, Lois a Bruxa, que Elizabeth Gaskell escreveu, ela situa uma personagem e vai falando de todas essas nuances. Eu achei um conto bem completinho, sabe? Que permeou todos os aspectos dessa história que eu estou lendo e estudando, né? E gostei bastante, viu? Gostei muito. Ele sai também numa edição bonitona ali pela Dark Side, né? Que deve ter um material complementar, porque ele é um livro até um pouco gordinho, né? Como eu falei pra vocês, isso é um conto curto. Obviamente, né? Se é um conto é porque é curto. Mas fica aí a dica, né? Se você se interessa por esse assunto, né? De julgamentos de bruxas, especialmente os de Salem. Esse conto aqui, ele dá uma ambientação geral na história. E aí também, novembro eu li bastante coisa, viu? Não sei o que aconteceu. Mas também foram livros pequenos, né? Em novembro também, no curso da Monique, né, o acervo, a gente entrou no ciclo da Idade Medieval, né, no ciclo de estudos medievais. E aí, obviamente, não tinha como passar por ele sem estudar o Rei Arthur, né? Então, o livro que ela sugeriu pra gente começar foi esse aqui, Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, do Howard Pyle. Esse livro, ele é um livro que, se você não teve nenhum contato com a lenda do Rei Arthur, é um livro bom para começar, né? E ele é, assim, um livro infantil, né? Você não pode esperar que isso aqui vá ser contado da maneira que um adulto leria essa história, né? Então, aqui é um livro bem infantil, né? Os personagens aqui são apresentados de forma bem unidimensional, né? Ou é bom ou é ruim, não tem assim um meio termo, não tem essas nuances, mas é um livro interessante, né? E aí em seguida eu li também esse aqui, Contos e Lendas dos Cavaleiros da Távola Redonda, que não tem tantos detalhes quanto esse aqui, mas ele abrange um tempo maior na história. Né? Aqui, por exemplo, é citado Lancelot, né? Aqui o Lancelot ainda não chega a aparecer, provavelmente ele aparece no próximo volume que esse autor publicou, que é 3 Grandes Cavaleiros da Távola Redonda, alguma coisa assim. Mas aqui ele já aparece, né? E nesses 2 livros aqui existem algumas diferenças nessa lenda, né? Se você ainda não sabe, a lenda do Rei Arthur é uma lenda que ela não tem um documento histórico, né, que diga, tipo, essa aqui foi a verdade, assim, assim, assado, não. Então, cada autor que pega para recontar essas histórias, eles vão
acrescentando um fato, retirando o outro, modificando uma coisa ou outra. Então a gente tem essas diversas versões, né? E nesse aqui, a autora, né, Jacqueline Mirand, ela se baseou nas lendas arturianas de Clotilde de Troyes. Vocês perdoem aí o meu francês, mas esse rapaz, ele foi o responsável por inserir a busca do Graal, né, nas lendas arturianas. Então a gente tem isso aqui também. Esse livro aqui foi um paradidático que eu li, acho que no ensino fundamental, eu guardei aqui. Mas ele é um livro bom, ele é um livro até fácil de achar hoje em dia, né, tá? Continua bem disponível. E eu fiz vídeo também pro canal para esses dois livros, um vídeo só, né, onde eu falo desses dois livros e falo também sobre algumas adaptações para filme, né, dessa lenda arturiana. Depois, em novembro ainda, a professora Bárbara Novaes lançou um novo curso shakespeariano lá no Senhora Bennett, que foi sobre A Megera Domada, mais uma peça shakespeariana aí pra gente ler, né, estudar, e foi assim tão sensacional quanto Romeu e Julieta, viu? Eu acho que o material ali que é trazido, inclusive nesse, ela entrou muito nessa questão da condição feminina, né, através do tempo, né? A gente sabe que o título original dessa peça é The Taming of the Shrew, sabe? Então, assim, é para domar realmente a mulher só porque ela fala, gente, só porque ela fala, né? Eu devia ter ficado caladinha, ela não seria chamada de megera, mas, assim, existe, né? Ela trouxe também de onde essa peça foi inspirada, né? Porque Shakespeare não era um autor exatamente original, digamos assim. Ele não tirava as histórias da cabeça dele, nem todas, né? A gente está falando de um autor que escrevia antes de existir sequer os direitos autorais, sabe? Então, tem muita influência, sim. E tem gente que também fez modificações nas peças dele. Então, é um contexto, assim, bem amplo, né? Estudar Shakespeare é um negócio sem fim, gente. E aí, em dezembro, eu li Emma. Eu tinha falado pra vocês no início do vídeo que em 2023 eu tentei ler, né, todos os romances de Jane Austen, todos os romances das Irmãs Bronte, e não consegui ler todos, né. Emma ficou, né, pra esse ano de 2024. E li, gostei bastante. É uma personagem, assim, muito diferente, né, do que eu estava acostumada das outras personagens dos outros livros de Jane Austen. Eu acho que fechar com esse aqui, eu fechei com chave de ouro, né? Não foi o último livro que ela deixou publicado completo, o último livro foi Persuasão, mas eu já tinha lido Persuasão, né? Então, pra mim, só faltava esse aqui. Então, Emma, esta patricinha, ganhou meu coração, gente. E aí, os próximos dois livros que eu vou mostrar já são livros que também tem vídeo aqui no canal, que é este conto de Tolstói, Onde Existe Amor, Deus Aí Está, que é um conto que eu trouxe aqui pra gente conversar no Natal, né? Se você quiser mais informações sobre ele, tem o vídeo. E o último lido de 2024 foi a nossa primeira leitura conjunta lá do perfil do Instagram, que foi um Natal de Hercule Poirot. Eu li pouquíssima coisa de Agatha Christie, né? Eu só tinha lido o Assassinato no Expresso do Oriente, que já faz tempo, eu não lembro mais o que acontece, então nem sei dizer pra vocês se eu gostei ou não. Mas ler esse aqui foi muito legal, principalmente porque ele tem o sumário dele. Assim, essa história ela acontece 7 dias, né, ao redor ali do período natalino. Então, o sumário dele são as datas, né, do dia 22 ao dia 28 de dezembro. E nós lemos seguindo essas datas, né? O cronograma foi exatamente essas datas. Então, foi muito legal a experiência de ter lido com vocês, ter passado o Natal com vocês, né? Porque ele termina um pouquinho, assim, depois do Natal. E é um livro, assim, que eu gostei muito da investigação. Eu realmente não esperava que fosse quem foi. E aí a gente vai conversar melhor sobre ele quando eu soltar o vídeo aqui no canal, beleza? Então é isso. Se você chegou até aqui desse falatório todo, muito obrigada. Me conte aí quais foram os livros que você já leu dessa pilha aqui que eu mostrei e conversei com vocês. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!